Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. Olá, eu sou a Márcia Mantovani, da CPFL Soluções, e quero te convidar para participar do nosso novo episódio do Se Liga. O Se Liga é um podcast sobre energia que traz informações muito legais sobre esse mercado que influencia a nossa vida e também a vida dos nossos negócios. O episódio de hoje é muito especial porque vai te ajudar a responder algumas perguntas que eu tenho certeza que você faz, do tipo: por que eu pago tão caro na energia? O que é essa história de bandeira tarifária? Então, acompanhe a gente até o final que você vai ter essas respostas. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero te lembrar para seguir a gente aqui na nossa plataforma e também lá no LinkedIn para você saber de todas as novidades. Então, procura aí, Se Liga com C mudo. Agora sim, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Então, eu vou começar chamando aqui o nosso querido Elder Souza. Ele trabalha na TR Soluções, é o diretor de regulamentação e ele acompanha todas as alterações regulatórias do mercado brasileiro de distribuição de energia elétrica. É bastante coisa, ele está super acostumado com o tema e vai compartilhar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto. Oi, Elder, prazer te receber. Olá a todos, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse mundo das tarifas neste podcast da CPFL. Obrigada, a gente que agradece muito a sua presença, viu? Temos também mais um convidado especial, que é o Márcio Roberto, o meu querido colega aqui, gerente de regulação econômica da CPFL Energia. Márcio, bem-vindo. Espero que você esteja aqui com a gente em outros episódios também, viu? Já fica o convite. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço o convite, de participar aqui mais este episódio e espero poder contribuir aqui, esclarecer sobre este tema aos nossos ouvintes. Com certeza. Acho que a gente está aqui trazendo algumas informações, vai ser super bacana, um bate-papo bem leve, né? Apesar do tema não ser assim, nem sempre tão, tranquilo, mas acho que a gente vai conseguir sim, eu tenho certeza disso. Para a gente começar, queria fazer um quebra-gelo aqui de aquecimento, e aí eu queria saber, na verdade eu queria pedir para vocês dois pensarem na pergunta que mais vocês têm que responder, ou já responderam, sobre conta de energia, e daí compartilhar com a gente qual é essa pergunta. Então, o que as pessoas chegam para vocês e falam: oi, tal coisa, o que é? Assim, é uma curiosidade que eu tenho, na verdade. Quem começa? Pode ser... Eu posso começar. Então, vamos lá, Márcio, No conta meu para caso, mim. Márcia, no meu caso, quando as pessoas ficam sabendo que eu trabalho numa distribuidora de energia elétrica, a maioria das perguntas que eles fazem é por que a energia elétrica é tão cara? Então, eu explico que, embora a matriz energética brasileira seja predominantemente hídrica, que é uma das fontes energéticas de menor custo em relação às demais, nós estamos sujeitos às variações climáticas, que podem elevar o custo da geração de energia. Num cenário de escassez hídrica, de pouca chuva, como vivenciamos há pouco tempo, a geração hidrelétrica é reduzida, nós reservamos a água, estocamos a água nos reservatórios das usinas para geração de energia no momento mais crítico, ao passo que a geração termoelétrica é ampliada e que, por sua vez, tem custos muito maiores, por utilizar carvão ou óleo combustível como insumos. E sem contar os outros itens que também são acrescidos nas faturas, que encarece ainda mais a energia elétrica. Nossa, você já deu a explicação completa aqui, né? Acho que tem que seguir com o podcast. Segura aí que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos detalhar essa sua resposta aí, que está bem interessante para a gente trazer aqui. Então, assim, o povo quer saber por que a conta de energia é tão cara. Isso é com você também, Elder? Sim, é uma pergunta bastante frequente que as pessoas fazem, principalmente as pessoas que são do nosso convívio pessoal mesmo, familiares e amigos.
que sabem que a gente trabalha, né, que eu trabalho com energia e principalmente focado em tarifas de energia elétrica. Mas acho que uma outra pergunta também que geralmente me fazem é por que a energia não é igual em todos os lugares, né, em todos os estados. E, na verdade, a resposta é porque isso acontece porque há muitas diferenças entre as distribuidoras. Porque cada distribuidora tem suas especificidades, suas características físicas e também ambientais, como, por exemplo, né, lugares que chovem mais ou lugares onde chove menos. Os lugares onde chove mais, a interferência e a necessidade de atendimento de ocorrências aumenta, então os custos também são diferentes, né? Imagina também, por exemplo, a diferença entre a Enel São Paulo, que atende a região metropolitana de São Paulo, ou até mesmo a CPFL Paulista, que atende Campinas, né? A diferença dessas duas em relação à Equatorial Pará, que atende todo o estado do Pará. Imagina só, né, qual que é a densidade de consumidores por quilômetro quadrado, né, muito diferente entre essas distribuidoras. Então, os custos também são diferentes, né? O custo de deslocamento, por exemplo. Além disso, acho que há questões também históricas e até mesmo por restrição de infraestrutura, né? Por exemplo, né, somente as distribuidoras localizadas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste que recebem energia, né, que têm energia contratada de Itaipu. As distribuidoras são cotistas de Itaipu. Isso acontece porque na época, em 1970, né, na década de 70, quando a usina foi construída, os sistemas do norte e do nordeste não eram interligados ao sistema sul, sudeste e centro-oeste. Então, não tinha como levar a energia de Itaipu até lá, por isso que as empresas de lá não ficaram cotistas. E, além disso, tem outros tipos de contrato de compra de energia que são distintos entre as distribuidoras. Então, essa composição dos mais variados contratos é que, né, também contribui para que essa diferença aconteça. Na verdade, são inúmeras diferenças, eu citei apenas 2 exemplos, né, para vocês entenderem um pouco melhor. Realmente aqui a gente está aprendendo que são muitos detalhes, né, que fazem com que esse grande sistema, nesse Brasil que é enorme, funcione e faça o negócio acontecer, né? Trazer energia para casa da gente parece simples, mas acho que aqui a gente está começando a perceber que tem toda uma questão, né, algo muito grande por trás para fazer esse negócio acontecer, rodar e manter aí também, né? A gente segue aqui qualidade, frequência, entrega, enfim. E acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem conseguido trazer alguns insights bem interessantes, e aqui vocês trouxeram mais alguns, e eu vou aproveitar, inclusive, aqui uns que o Márcio trouxe, que ele já começou até a falar um pouquinho mais aí, né, do que está dentro desse negócio que chama conta de luz, que aqui no setor a gente fala conta de energia, e aí dentro dessa conta de luz a gente tem um negócio chamado tarifa, que lá, né, a gente ouve de vez em quando na TV, que está lá no jornal que a gente lê. E aí, Márcio, eu queria que você me explicasse aqui, né, como que é composta essa conta de luz, o que tem ali dentro, para ajudar a responder aí o pessoal que sempre te pergunta por que a conta tá cara. Sim, Márcio, vamos desvendar aqui, né, o que integra uma conta de luz, como é dita pelos consumidores, né? Ela contém, na verdade, os custos de toda a cadeia do setor elétrico, né, como os custos da geração, da transmissão e distribuição de energia elétrica, né? E, além disso, também são cobrados os encargos setoriais que são criados por lei, como, por exemplo, a Conta de Desenvolvimento Energético, né, conhecida como CDE, que tem como principal objetivo custear os subsídios concedidos a determinados consumidores por força de lei, como, por exemplo, os consumidores da classe rural, residencial de baixa renda, né, dentre outros. Além disso, também são cobrados os tributos criados por lei, né, como as contribuições federais ao PIS/PASEP, a COFINS, o imposto estadual ICMS, né, e ainda a contribuição municipal conhecida como CIP ou COSIP, a depender do município. E é importante esclarecer que, em média, apenas 20 ou 25% do total dessa conta de luz fica de fato com a distribuidora, né? Porque o restante é repassado a esses demais agentes da cadeia, como citei, né? Aos órgãos administradores desses encargos setoriais e também aos governos federal, estadual e municipal, que são os tributos.
né? Então, para você ter uma ideia, Márcia, os encargos e os tributos podem representar até 40% de uma conta de luz, né? São todos esses itens que compõem, né, a fatura que chega ao consumidor. Nós estamos falando daquele consumidor cativo, né, que opta por adquirir a energia da distribuidora local. Então, além de pagar a energia em si, ele paga esses outros itens de custos que são incluídos na fatura. Entendi. Tem bastante coisa ali que a gente acaba não vendo, né? Porque muitas vezes o que a gente enxerga é o que está na conta de energia. E se você põe a conta no débito automático, nem isso você vê, né? E aí o negócio vai meio automático. Mas é bastante coisa que está ali, né? E isso você me fez pensar numa outra coisa que, dentre essas que você falou, tem a parte da energia mesmo, né? Se eu não me engano, uma parte dessa conta aí é o que a gente chama de tarifa de energia, certo? Aí eu ia até pedir, se eu estiver no caminho, eu ia pedir uma ajuda para o Helder, né? Helder, me ajuda aí, me explica melhor essa questão da tarifa de energia. Porque a tarifa de energia, ela é aplicada somente aos consumidores cativos, né? Que são os consumidores que consomem energia da própria distribuidora, diferentemente do que acontece com os consumidores livres, que contratam energia de fornecedor, de um gerador ou de uma comercializadora. Então, no caso dos consumidores cativos, eles são responsáveis por pagar tanto a tarifa de uso, né, que contém os custos principalmente de transmissão e distribuição, que o Márcio comentou, assim como os encargos setoriais, e isso é a tarifa de uso, né? E todos os consumidores, sejam eles livres ou cativos, eles estão submetidos a essas tarifas de uso, que é a TUSD, que a gente chama. E somente os consumidores regulados, consumidores cativos, é que pagam a tarifa de energia, que compõe os custos da geração de energia elétrica, né? A composição de todos os contratos que a distribuidora tem com diversos fornecedores, e incluindo também o custo do despacho térmico, né? Aquele dado pelo encargo de serviços do sistema, algo que o consumidor livre também paga, mas é numa conta separada, né, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Entendi. Mas, de uma forma simplificada, então, a tarifa de energia, ela é especificamente relacionada à energia que a gente consome, é isso? Isso, é a energia, a commodity mesmo, é o que foi produzido pelo gerador, né? Depois teve a transmissão até chegar, transmissão e distribuição até chegar na casa do consumidor, né? Mas o elétron, né? A energia passando pelo fio ali, que é cobrada na tarifa de energia, a TE. TE. E aí, uma dúvida, lá na nossa conta, eu acho que o Márcio vai saber responder. A fatura que a gente recebe da distribuidora, essa TE aparece para a gente consegue enxergar isso lá? Como que aparece? Sim, Márcia, aparece, né? Todos esses itens que eu comentei que compõem a fatura, né? Na verdade, elas são cobradas por meio dessas duas tarifas que o Éder bem explicou, né? A tarifa de energia, que para o consumidor cativo ela está destacada, né? E a tarifa de uso do sistema de distribuição, né? Que ambos os consumidores, tanto o cativo e o livre, também pagam. Ambas estão descritas na fatura. Vocês dois falaram sobre um tipo de cliente, ou melhor, de consumidor, que é o cativo, e o consumidor livre. Seria legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso, assim, qual que é a diferença desses dois, se tem alguma diferença na conta deles, assim, como que funciona essa questão do consumidor cativo e do consumidor livre. Márcio, acho que você pode ajudar a gente nessa. Ah, sim, com certeza. O consumidor cativo é aquele que opta por comprar a energia da distribuidora local, né? Então, ele vai pagar essas duas tarifas que eu citei, tanto a tarifa de uso do sistema de distribuição, porque ele precisa remunerar a distribuidora com relação ao custo do transporte dessa energia do ponto de geração, né, até a localidade dele, e mais o custo de distribuição, né, dessa energia, que seria por meio da rede da distribuidora para chegar até a unidade consumidora, né?
E essa tarifa também é paga pelos consumidores livres, né, que optam por comprar a energia, um insumo, matéria-prima, de outro agente, que não a distribuidora local. Então, para essa energia chegar até ele, né, ele paga essa TUSD para a distribuidora local. A outra tarifa, a tarifa de energia, é somente o cativo que paga, né, porque além do transporte dessa energia para chegar até ele, ele também paga o custo dessa energia em si, né, o insumo, a matéria-prima. Entendi. A TUSD, né, é a tarifa da transmissão, certo? Exato, né, ela inclui, né, os custos da transmissão, né, que é o transporte da energia em elevados níveis de tensão. Essa energia é conectada na rede da distribuidora, né, que rebaixa esses níveis de tensão, e é distribuidora e é transferido distribuída para os consumidores, né? Então tem o custo da transmissão e o custo da distribuição, além de alguns encargos setoriais, como citei, que estão relacionados ao transporte da energia, né? Que são cobradas dentro da TUSD também, né, Márcio? Lembra? Porque a gente sempre lembra da TUSD de encargos e a gente deixa... No mercado é bastante comum isso, a gente fala TUSD de encargos, mas a gente esquece que dentro da TUSD de encargos tem as perdas de energia elétrica também, né? O custo associado a essas perdas também faz parte da TUSD. Mas essas perdas, elas estão relacionadas ao processo? Como que se acompanha isso, Helder? São basicamente 3 perdas, né, ou 4 agora, vamos dizer, né? São perdas, existem perdas na rede básica, né? A rede básica é a rede de transmissão que a gente tem, e as perdas são bem baixas na transmissão. É uma perda que existe por uma questão física mesmo, não é o aquecimento mesmo do cobre que está transmitindo a energia elétrica, ele causa essa perda, né? Além disso, tem as perdas não técnicas, que daí é diferente. A perda não técnica é o que a gente antigamente chamava de perda comercial, que é o furto de energia, o famoso gato. Além disso, tem também, né, então, perda na rede básica, perdas técnicas da própria distribuidora, que também é semelhante à da rede básica, só que é mais elevada porque entra no nível da distribuição, as perdas não técnicas, e também tem um outro componente que não é bem uma perda física elétrica, tem a ver com a inadimplência, que são as receitas recuperáveis, que também, dependendo da distribuidora, do contrato que ela tem, essa receita recuperável é considerada também na TUSD de encargos. Bem observado, Helder, mas é importante ressaltar, né, que esse custo de perdas que é repassado às tarifas são limitados, né? A ANEEL estabelece um limite, né, porque nós estamos falando de uma regulamentação por incentivos, né? Então, a ANEEL não autoriza que repassemos as tarifas o custo integral de perdas, tanto técnicas ou comerciais, como o Helder bem explicou, as tarifas. Então, a ANEEL define um percentual ótimo para cada distribuidora, sempre incentivando que a distribuidora reduza cada vez mais esses níveis de perdas. E assim como a inadimplência, né? Também ela reconhece uma despesa com inadimplência, mas permite o repasse às tarifas a partir de um limite regulatório em que a distribuidora tem que se esforçar para estar dentro desse limite, porque se ela incorrer em perdas financeiras, né, decorrente de perdas e inadimplência acima desse limite regulatório, ela é bancada, né, essa perda financeira ela é bancada pelo acionista da distribuidora. Perfeito, Márcio. É isso aí. Muito bem, gente. Que resposta completa, adorei. Tem uma outra coisa que a gente vem ouvindo, vendo também, né? Que impacta todo esse sistema de cobrança, vamos dizer assim, que são as tais das bandeiras tarifárias, né? A gente tem ali bandeira vermelha, verde, amarela, enfim, verde, amarela, vermelha, e agora tem uma vermelha diferente aí, que está sendo aplicada em função de todo momento aí que a gente está vivendo. Queria pedir aqui para vocês explicarem um pouco mais sobre essa questão das bandeiras, como que funciona esse sistema, de onde surgiu, né? E quais são os benefícios, o que elas trazem aí de bom para o sistema, porque a gente aqui só vê a conta subir, mas tem que ter algum benefício, eu acredito nisso.
Exato. Esse mecanismo, Márcio, ele foi criado em 2015, né, e aplicado a todos os consumidores cativos do Sistema Interligado Nacional. E o funcionamento desse mecanismo está diretamente relacionado às condições de geração da matriz energética brasileira, como comentei anteriormente, né? Então, as tarifas de energia elétrica, quando elas são definidas anualmente pela ANEEL, né, como bem explicado pelo Helder, elas são dimensionadas considerando um cenário de geração favorável de energia, né, em que as usinas hidrelétricas estão funcionando normalmente, né, e quando cobramos a bandeira verde, né, ou seja, é uma tarifa definida anualmente pela ANEEL sem nenhum adicional tarifário. Não seria cobrar a bandeira verde, seria acionar a bandeira verde, né, sem nenhum adicional tarifário, porque as condições de geração estão favoráveis. À medida que as condições de geração se tornam menos favoráveis, né, que as usinas térmicas entram em operação com custos de geração crescentes, aí então são acionadas as outras bandeiras, né, a bandeira amarela, né, que é um adicional tarifário de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos, e aí se o custo de geração aumenta ainda mais, então entra em vigor a bandeira vermelha patamar 1, de R$ 4,16 a cada 100 kWh. E se ainda assim, né, aumentarem os custos, entra em vigor a bandeira vermelha patamar 2, que é um valor maior de R$ 9,49 a cada 100 kWh. Mas, atualmente, né, como estamos passando pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos, né, essas bandeiras criadas, né, a partir desses adicionais, elas não estão sendo suficientes para cobrir o custo excepcional de geração térmica que nós estamos tendo agora, né? Inclusive importação de energia de países vizinhos, né, em função dessa redução de geração hídrica no Brasil. Então, recentemente, a Câmara de Regras Excepcionais, né, a CREG, ela foi formada justamente para fazer a gestão nesse período de crise, né? Ela criou uma bandeira denominada escassez hídrica, de um valor ainda maior de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. E ela vigorará entre setembro de 2021 a abril de 2022, mas será em substituição às demais bandeiras, tá? Não é uma nova bandeira cobrada além de outra que já é cobrada, ela substitui as outras, né? Exceto para os consumidores da classe residencial baixa renda, que continuam pagando a bandeira, as demais bandeiras normais que já existiam, né? E, por fim, como você perguntou, né, o mecanismo ele serve para sinalizar ao consumidor o exato momento em que a geração de energia está menos favorável e mais custosa, permitindo a ele fazer o consumo consciente da energia, né? Então, antes, como não tinha esse acionamento de bandeiras, né, a ANEEL dimensionava uma tarifa prevendo essa variação de custos de geração ao longo dos 12 meses posteriores ao reajuste tarifário, e a tarifa era flat, e o consumidor não sabia qual o momento em que o custo de geração estava mais alto, né? Então, eu entendo que esse mecanismo é muito importante por isso, né? Justamente para permitir que o consumidor perceba qual é o momento exato em que ele deve fazer o uso racional da energia. Entendi. Então, ele é como se fosse um farol mesmo. A ideia é essa, né? Exato. Ser um farol, uma sinalização, né? Tipo, verde pode ir, amarelo atenção, vermelho pare, né? E aí ajudar nessa questão do consumo consciente, né? Pelo que você está trazendo aqui, esse é o objetivo de trazer realmente uma sinalização de como está a geração versus os reservatórios, para que a gente possa contribuir, né, de uma forma aí mais efetiva com o funcionamento do sistema como um todo. Certo? É isso aí? Entendi direito, né? Exatamente, né? O consumo consciente é importante que nós tenhamos a todo momento, né? Independente de a bandeira que está em vigor seja a verde, né? Mas que quando entram em vigor as outras, né, amarela, vermelha, e que os custos de geração estão maiores, é o momento de sermos mais racionais ainda com relação ao consumo, né, de termos mais consciência. Boa, Márcia, você tem toda a razão, assim, assino embaixo aqui. Eu só fiquei com uma dúvida. Essa questão das bandeiras, ela se aplica tanto aos consumidores cativos quanto aos livres? Como funciona? Apenas aos consumidores cativos, né, que seria um complemento da tarifa de energia que nós comentamos anteriormente, né, como
é somente o consumidor cativo que paga pelo insumo de energia, né, porque ele opta por adquirir a energia da distribuidora local. Então, como essa variação de geração está relacionada ao insumo energia, né, então somente o consumidor cativo que paga esse adicional de bandeiras. E mesmo porque, só complementando, acho que a fala do Márcio, os consumidores livres, eles são cobrados na liquidação mensal pelos custos adicionais, com despacho térmico e esse tipo, né, esses custos que dependem da hidrologia. Então, todos os meses, os consumidores livres, eles entram e bancam esse custo. Como no caso do consumidor regulado, a tarifa só pode ser alterada uma vez por ano, né, na data de aniversário da distribuidora, a forma que o regulador encontrou para, né, dar essa sinalização econômica, né, para que o consumidor, olha, um alerta para reduzir o consumo, pisando freio aí, né, foi isso. Além disso, tem um outro ponto importante também, que isso acontecendo no dia a dia, no mês a mês, né? Então, a cada mês, por um lado, o consumidor livre tem, né, a sinalização que é dada diretamente na fatura lá da CCE, da Câmara de Comercialização, e, por outro lado, o consumidor cativo, ele tem a bandeira dando esse sinal econômico. Acho que um outro ponto que é importante das bandeiras é que, quando não há bandeira, né, se eu não houvesse, nos momentos em que não havia, né, esse acionamento da bandeira, antes de 2015, a distribuidora que carregava consigo todos o passivo ao longo de todos os meses até chegar no próximo evento tarifário. E dependendo dos custos que a gente está falando, né, são muito elevados, e aí as distribuidoras acabam até tendo dificuldade do ponto de vista de caixa para poder, né, fazer os pagamentos sem ter a contrapartida de ter uma cobertura tarifária, né, compatível com aqueles custos que ela incorre, assim como o consumidor livre, todos os meses. Eu acho que você trouxe um ponto importante aqui, que se a gente fizer um paralelo, né, com, sei lá, outras coisas que a gente compra no supermercado, por exemplo, a gente sente, né, assim, sei lá, às vezes de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, algum ajuste. Então, talvez em outros setores a questão do ajuste tenha um pouco mais de flexibilidade. Aqui a gente tem uma questão regulatória, né? Então, é naquele momento e ponto. E aqui, talvez a bandeira, desculpa, a bandeira venha meio que para ajudar a dar essa ajustada, né? Nessa questão alinhada, obviamente, com o momento, mas nessa questão de como se paga a conta, ou como se olha para os custos de fato, sem prejudicar a sustentabilidade do negócio, né? E, enfim, gerar, que no fim das contas vai gerar mais encargo, né? Então, assim. E tem um ponto também que é o seguinte: ao pagar pela bandeira, né, ao ter a bandeira acionada, o consumidor está incorrendo naquele custo daquele momento. Se ele deixasse para pagar só, né, a distribuidora banca, ele só paga no ano seguinte, ou depois no próximo evento tarifário da distribuidora, ou a partir do próximo evento tarifário da distribuidora, esse custo que a distribuidora incorreu, ele é corrigido pela taxa Selic, e que hoje está aumentando cada vez mais. Ou seja, do ponto de vista do consumidor, é melhor ele pagar a bandeira do que ele esperar esse custo ser carregado e atualizado, né, pela Selic, para daí, então, ele passar a pagar. Então, eu vejo dessa forma. Nossa, muito, muito bem colocado. Eu não tinha muito essa visão, assim, essa ideia de que realmente eu preferiria pagar o negócio agora e pagar menos do que esperar lá na frente e ter que desembolsar um valor que eu nem sei quanto vai ser, né? Então, faz todo sentido. Boa observação do Helder, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, Márcio, mas, poxa, mais uma cobrança adicional? Na verdade, né, o mecanismo de bandeira começou em 2015, mas antes mesmo desse mecanismo, quando a ANEEL definia as tarifas anualmente, ela já incluía nessas tarifas uma previsão dessa geração desfavorável futura. Só que essa previsão é muito difícil de ser acertada. E acontecia isso que o Helder pontuou, né? A ANEEL não sabe quando vai chover, então, né? Exatamente, é muito difícil. Então, era muito difícil. E, por vezes, essa tarifa que não tinha bandeiras,
embora tivesse um adicional aí para uma geração menos favorável, não era suficiente por vezes para cobrir. Então, esse mecanismo é tão bom bom para o consumidor, assim como para a distribuidora, porque ela também terá recursos para fazer frente, né, a esse aumento de geração no exato momento em que ele está ocorrendo. E, por vezes, ainda não é suficiente, né, como está acontecendo agora, e daí a necessidade dessa criação de uma nova bandeira, a bandeira de escassez hídricas, né, de escassez hídrica em função desse momento crítico que nós estamos vivenciando. É a bandeira preta. Não, melhor não, senão vai dar ruim, assim, todo mundo vai achar que vai acabar com tudo. Mas eu acho que foi super bom aqui o esclarecimento de vocês, acho que a gente está conseguindo desmistificar um pouco alguns pontos, que eu acho que esse é um ponto bem crítico, assim, né? As pessoas ficam super assustadas. O que é isso? Mais uma cobrança, mais um custo, eu tenho que pagar mais caro. Sim, agora você vai pagar um pouco mais, para não ter que pagar muito mais lá na frente. Acho que essa visão ainda é um pouco, não está muito clara aí para a maioria dos consumidores, né, que estão acompanhando, sentindo no bolso fato, mas sem ter essa noção de que melhor agora do que lá na frente, que pode ser até pior, né? Então, achei que foi perfeita aqui a colocação de vocês. Muito, muito bom mesmo. E aí, gente, tem uma triste notícia para dar. A gente está chegando no final aqui do nosso papo. E aí, para fechar com chave de ouro, eu queria perguntar para vocês, como especialistas do setor, olha a responsa, hein? Qual que é a dica de consumo consciente de energia elétrica? Óbvio que aqui é o que a gente está falando, que vocês têm para dar para quem está ouvindo a gente. E aí, assim, de uma forma prática, o que é que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar aí nosso consumo e talvez, assim, fugir um pouquinho, né, desse aumento de custo para a gente sofrer um pouco menos? Bom, acho que hoje, né, hoje em dia, cada vez mais pessoas, cada vez mais gente tem acesso a ar-condicionado, chapinha, secador de cabelo, air fryer, né, que está bastante na moda, e tudo isso gasta bastante energia, e deveria, nesse momento, ser evitado, né, o consumo, né, o acionamento desses equipamentos, principalmente em tempos de bandeira vermelha ou, né, em tempos de bandeira preta. Acho que é basicamente isso também, além de, né, aquelas dicas básicas, né, de apagar a luz quando sai de um ambiente para outro, juntar o máximo de roupas possível para poder passar de uma vez. Acho que esse tipo de consumo mais consciente e concentrado, acho que pode contribuir bastante para, né, esse consumo consciente da energia elétrica. Boa. Poxa, Helder, não sobrou nenhuma dica para mim. Você falou. Não deu, Mas não deu. É isso mesmo, né? Estarmos atentos às bandeiras, né? Que dá o sinal de quando a gente tem que fazer o uso cada vez mais racional da energia, né? E pensando aí no consumo doméstico, são esses pontos que o Helder comentou, né? A gente dá preferência para equipamentos elétricos mais eficientes também, né? Isso é importante, contribui para a redução de energia. E essa mudança de hábitos simples, né? No nosso dia a dia, como o Helder já bem descreveu aí. E eu acrescentaria aí um ponto de atenção que a gente passou um pouco daquele período crítico da pandemia, né? Mas as pessoas estão ficando mais em casa, então às vezes a gente esquece mesmo daquela coisinha simples de ir de um lugar para o outro e apagar a luz, né? Não deixar tudo de qualquer jeito, desligando os equipamentos no final de semana. Então, acho que tem esse ponto de atenção que agora também, além de todo momento que a gente está vivendo, a gente também está ficando mais em casa, né? E acaba consumindo um pouco mais também. Mas, gente, adorei as dicas, muito obrigada. Eu já fazia, mas aqui tem uma outra aí que vocês comentaram que eu não vou falar, não vou me entregar, nem adianta, mas eu vou tentar dar uma mudadinha aqui também para dar uma economizada e dar minha contribuição aqui para o setor de uma forma mais efetiva, e meu bolso agradece com certeza.
Espero que vocês tenham curtido aí o nosso podcast, o nosso papo de hoje, com o Helder Souza, da TR Soluções, o Márcio Roberto, da CPFL Energia. E não esquece que a gente tem aqui, a cada 15 dias, um novo episódio. Então, para você lembrar, acesse aqui a sua plataforma preferida, segue a gente. Não esquece que é Se Liga, com o C mudo, para você receber todas as informações e saber de primeira mão quando que a gente está lançando um novo episódio e acompanhar a gente aqui com essa troca de ideias, desmistificando mitos do setor e trazendo aí as suas dúvidas sempre que você quiser. Eu sou a Márcia Mantovani e muito obrigada por acompanhar a gente em mais um episódio. Até mais! Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.